Olá, tudo bem? Eu sou a Regiane, estou me candidatando para vaga na pós-graduação de Sociologia. Eu sou advogada, minha graduação foi pela FMU. Eu consegui concluir a graduação a partir de uma bolsa, depois de ter feito vestibular para a faculdade deles. Nasci, cresci, fiquei durante 19 anos no Capão Redondo, no extremo sul de São Paulo. Hoje moro na divisa entre São Paulo e Osasco, aqui no bairro de Novo Osasco e perto do Jardim Conceição. Faço parte também do Mulheres Negras Decidem e do coletivo Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, além de já ter feito parte do Vamos Juntas, que foi um movimento com o propósito de viabilizar candidaturas femininas a partir do voluntariado de outras mulheres, para que essas candidatas conseguissem alcançar a vereança no ano de 2020. Também já fiz parte da Plan no projeto de... Também no projeto de liderança para meninas, onde a gente escolhia um tema, fazia um pitch e depois fazia um curso com essas meninas. A gente era facilitadora para que elas recebessem palestras sobre assuntos diversos. No meu caso foi sobre a questão de assédio sexual dentro do ambiente escolar. E aí a gente desenvolveu um curso para essas meninas de 8 etapas, para que elas conhecessem mais informação, para que elas pudessem se proteger caso essas situações que infelizmente recorrem a acontecer por muito e muito tempo, mas que elas tivessem pelo menos esse conhecimento para que não fossem passadas para trás caso precisassem denunciar. Um pouco mais sobre mim e por que eu desejo muito passar para receber essa vaga para pós-graduação. É porque dentro da minha vida, muitas vezes eu tive que fazer escolhas a partir da manutenção da minha existência, para que eu pudesse estar aqui, para que eu pudesse ter a possibilidade de estudar. Então eu quero muito alcançar essa vaga em Sociologia, porque eu tenho muito interesse nessa área. É uma área que eu entendo que é uma agregadora infinita de conhecimento, onde a gente tem muitos pensadores, onde a gente tem muitas críticas aos pensadores, onde a gente estuda modelos de sociedade, onde a gente estuda organização e estrutura. E é essencial para a vida que a gente leva hoje em dia, mas também pensar criticamente sobre isso, pensar com método científico, entender que o senso comum muitas vezes entra dentro dessa área, e eu acho muito importante que esse estudo chegue a mais pessoas, e eu entendo que a partir de pessoas negras acessando a universidade, a pós-graduação, mestrado, doutorado, as nossas vivências, tenham a possibilidade de alcançar mais pessoas e mais pessoas terem conhecimento, o que é, de fato, o melhor para a população brasileira. Mas entendo também que para isso, os mais de 50% de população negra no Brasil precisa acessar os locais, precisa acessar a academia, precisa acessar livros, autores. Entendo que isso tem melhorado muito nos últimos anos, mas a gente ainda está muito para trás. Muito. Isso porque nossos passos vêm de muito longe, como diria Jurema Werneck. Mas a gente tem muitos passos para dar ainda, e eu quero fazer parte disso. Eu quero participar de movimentações, de estudos, de grupos, para que isso se torne realidade de fato, para que a igualdade racial no Brasil seja uma realidade e não só um pensamento ideal de sociedade. Entendo que a partir do ingresso na faculdade, a partir do ingresso na pós-graduação e em tudo que eu já disse, essa iniciação ela consiga implementar isso de fato. E esse é o meu maior interesse no momento. Ainda acho muito importante falar de onde eu vim, porque não vim aqui de forma espontânea,
não surgir de forma espontânea. Existe muita vida por trás de Regiane. Então, eu posso dizer que a educação foi o que me salvou, o que salvou a minha família desde sempre, que criou as estruturas para que a gente conseguisse encher a barriga, estar em uma casa, ter a possibilidade de ingresso em locais onde nos anos 80 e 70 que as minhas tias, a minha mãe, o meu pai, que todas essas pessoas tiveram que passar para isso. Minha mãe é uma professora de matemática. Eu, apesar de ter falado do meu pai, eu tive uma criação solo. Mal tive contato a partir dos meus 2 anos com meu pai. Então, o fato da minha mãe ser professora foi o que o que teve a possibilidade de que eu estivesse aqui, que a minha realidade fosse essa que eu tenho hoje, talvez não outras em que minhas amigas, meus amigos tiveram, de onde eu vim. E a educação sempre foi muito importante, assim, conhecimento foi uma coisa muito importante. Esse beber do conhecimento sempre fez muito pra mim, para que eu conseguisse fugir de algumas armadilhas que o status quo no Brasil tem para pessoas negras, para que eu conseguisse fugir do sistema, que é muito, muito, muito pesado quando você tá no extremo sul do Capão Redondo, sabe? Eu falo isso, mas com orgulho de onde eu vim e com orgulho de tudo, do que aconteceu na minha vida, o que aconteceu com as pessoas na minha vida, mas eu entendo também que existe muito a ser aprimorado ainda em todos os locais para que o acesso de pessoas negras, o acesso de pessoas pobres, de mulheres, de LGBTQIA+, sejam respeitados e sejam feitos de forma digna. E então, para mim é impossível só pedir para ser a candidata escolhida para essa bolsa. Para mim é essencial falar de toda a estrutura que está por trás de mim, que está na minha frente, que me envolve para que eu queira estar nessa pós-graduação e para que eu veja a importância disso na minha vida. Então, eu agradeço o tempo de vocês. Eu espero que vocês levem em consideração a minha candidatura e espero encontrar vocês mais em frente para de fato estar na pós-graduação. É isso, até logo.